A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, Deus te abençoe neste dia especial. Aqui, Pastor Tarles, para falar com você, inaugurando o nosso programa Impacto. Fica aí com a gente, que foi um programa direcionado diretamente do coração de Deus. Este tempo nós vamos estar junto, 45 minutos, eu tenho certeza. Deus vai falar com a tua vida. Solta a vinheta. Glória a Deus por este programa, para abençoar a tua vida. Eu estou hoje com uma convidada mega ultra especial, nossa irmã Maiara. Irmã Maiara, o que você espera deste programa? Primeiramente, a paz do Senhor. Estou com uma expectativa muito grande no que o Senhor fará nesse programa. E eu estou muito alegre, né, de estar aqui compartilhando esse tempo precioso com os irmãos, porque vai ser bênção. Amém. Glória a Deus, né, por este dia especial. Nós queremos trazer algo que abençoe a sua vida, abençoe aí a tua noite, o teu dia. Não sei qual horário você está assistindo esse programa, mas eu tenho certeza Deus vai falar com você. Vamos abrir o testemunho nessa hora? Amém? Então fica aí com o testemunho de hoje para abençoar a tua vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, eu tenho 20 anos, faço parte aqui do Ministério Novo Reino, dessa igreja maravilhosa. E eu queria contar um pouquinho para vocês algo que Deus trabalhou em mim, né? Ele tem trabalhado desde dezembro, né? Mas quinta-feira foi um dia, assim, que marcou minha vida, assim, porque o Senhor, Ele provou mais uma vez que Ele é comigo. Eu vou participar agora em abril do ETED em Curitiba. Vou ficar 5 meses fora, longe da família, longe dos amigos, sem trabalho, sem nada. Só lá vivendo algo grandioso que o Senhor tem preparado. E desde dezembro Ele tem ministrado a respeito dessas questões de deixar a família, de deixar o emprego, de renunciar, de se entregar. E veio a parte do financeiro, né, que a gente fica meio assim, meu Deus, vou parar de trabalhar e agora, né? Como que eu vou fazer para pagar essa escola? Aí Deus tratou. Mas, gente, a gente nunca, né? Nós somos filhos meio teimosinhos, né? E eu, quinta-feira, entrei em desespero, assim. Eu até comentei com alguns amigos. Falei assim, gente, como que eu vou para o ETED? Eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tenho não é o suficiente para pagar. E eu vou ter que pagar agora, porque não sei o quê. E eu fiquei desesperada, assim. Deus já tinha tratado comigo, assim, né? Não, eu vou, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele vai me sustentar. Mas aí, na quinta-feira, gente, me deu uma doida, assim. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer para ir para esse ETED? E antes disso, né, eu tava já a semana sentindo, né, de levar a minha oferta, né, na quinta-feira no culto, né, já tinha preparado até. E aí quinta-feira veio esse desespero, né, o inimigo ele quer, gente, ele quer acabar com a gente, né, quer que a gente desista das nossas ações, que a gente não viva a vontade de Deus. Então eu entrei em desespero, comentei com os meus amigos, eles até falaram, não, calma, Deus é com você, tal, né. E aí cheguei na igreja, culto abençoado, né? Chegou na hora do dízimos e oferta, eu ofertei. E aí, como eu tô lá ajudando o pessoal, né? Sou obreira na igreja, fui fazer o dízimo e chamei mais uma irmã para contar os dízimos, né? E a gente contando lá, tirando, fazendo a contagem, ela parou assim, ficou com uma cara estranha. E eu falei assim, viu, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? E ela falou assim, não, tá tudo bem, que Deus tá falando comigo. Aí ela parou um tempo assim, depois ela voltou e falou assim, é que Deus está falando comigo, quanto que falta para você, o valor para você ir lá para o ETED? Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Ai, Jesus! E ela falou assim, não, porque Deus está falando assim, para eu ofertar valor X. E eu fiquei assim, meu Deus, porque naquele dia, exatamente naquele dia, naquela quinta-feira, eu estava completamente desesperada de como eu iria pagar o ETED. E ofertei, e quando eu cheguei lá, ela sentiu no coração e ela falou assim que ela ia ofertar um valor. E só dela ter falado aquilo pra mim, assim, o meu coração assim, viu, meu coração viu é ótimo, né? Mas o meu coração se alegrou de uma forma tão grandiosa, assim, no Senhor, porque Ele é maravilhoso, né? E assim como diz em Romanos,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E na quinta-feira eu pude ver isso, apesar de desde dezembro o Senhor está falando poderosamente. A gente ficou dias no retiro e o Senhor confirmando todas as coisas. E aí na quinta-feira o Senhor ministrou no coração dela de ofertar aquele valor. E eu fiquei maravilhada com as coisas, como o Senhor Ele é nas nossas vidas. E eu queria deixar aqui para você, por mais difícil que seja, né? É fácil a gente falar, confie no Senhor, mas confia nele. Por mais que seja difícil, tenha fé, exerça a sua fé, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é, e ela me abraçou e ela falou assim, viu, você é filha, ele vai te suprir, você não entende que você é filha, que não vai te faltar nada, né? E se o Senhor está enviando, se nós estamos debaixo da direção de Deus, se a gente está debaixo do propósito, se a gente está buscando a santidade, se a gente está buscando amar a Deus sobre todas as coisas, colocando Ele à frente de tudo, querendo ser obediente, fazer a vontade dEle, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Por mais que você não tenha nada, você não tenha nenhum dinheiro, por mais que não sei qual o problema que você está enfrentando agora, mas confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele prometeu. Ele é fiel para fazer acontecer aquilo que é impossível. Então, que Deus abençoe você, que você seja cheio do Espírito Santo e que sua fé cada vez mais cresça no Senhor. Glória a Deus, testemunho abençoado. E aí, minha Maiara, que bênção como Deus tem trabalhado na vida do povo dele ainda até os dias de hoje, né? Muita gente pensa que Deus só trabalhou naquele tempo da Bíblia, a igreja primitiva, mas Deus continua trabalhando ainda hoje. Que bênção de testemunho, né, minha irmã? Tremendo. Houve um tempo, né? O Senhor ficou aproximadamente 400 anos sem falar e a gente pode ver visivelmente como o Senhor ele tem falado no nosso meio, como Ele tem ministrado a sua palavra, né? Suas leis. Então, foi tremendo, de verdade. O Senhor ele tem grandes feitos em nossa vida. Glória a Deus. Você também pode, né? Se você tiver um testemunho, se você tem um testemunho aí que Deus fez algo na tua vida, pode nos procurar, eu tenho certeza que o seu testemunho vai falar poderosamente com outros irmãos. Mas esse testemunho tocou muito meu coração, que penso numa bênção no que Deus tem feito no meio do povo. É só milagre, é bênção. Creia, assim como Deus está fazendo na vida de outras pessoas, pode fazer também na sua vida. Eu creio em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora para o nosso quadro, a Palavra de Deus. Segura aí, Deus vai falar poderosamente com a tua vida em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz no seu coração. Sou o pastor Tiago, tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Quero pedir para você, abra o seu coração, abra a sua mente, porque Deus quer ministrar algo poderoso na sua vida nesta noite. Eu quero ler uma passagem que está lá em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Fecha os teus olhos. Vou orar pela sua vida antes de começar a ministrar o que Deus tem pela sua vida. Amém? Pai, coloca agora em tua presença, Senhor, esta palavra. Peço que o Senhor fala conosco, Pai. Ministre o teu propósito, o teu querer sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Em nada, Pai, em nada eu repreendo agora, Senhor, todo o jugo do inimigo sobre a vida de cada um deles, Senhor. Faça o teu querer essa noite, faça a tua vontade, Pai. Diminua-me cada vez mais para que cresça a sua palavra dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Essa noite eu queria trazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Como você tem se demonstrado para as pessoas? Qual é a sua imagem que você está refletindo para as pessoas? Porque como nós bem sabemos, um espelho ele reflete as imagens. Ele reflete aquilo que está à sua frente. Num espelho, se você estiver feliz, você olha para o espelho, a sua imagem vai ser o quê? Feliz. Se você olha para o espelho com uma imagem triste, qual é a imagem que você vai refletir no espelho? É a imagem triste.
E se você olha para o espelho e olha com uma dúvida, qual é a imagem que vai estar lá? A dúvida? Essa noite eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, qual é a imagem que você tem passado para as pessoas? Aquelas que não são cristãs, aquelas que estão desviadas, aquelas que estão precisando ouvir o Evangelho de Deus. Qual é a imagem que você está passando para eles? Você já parou para fazer essa pergunta? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Qual é a imagem que eu estou passando para o povo de Deus? Porque nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que passar a imagem de Deus. Porque aqui quando Paulo fala que passar essa imagem como um espelho, quando você olha para a pessoa, qual é a imagem que você vê naquela pessoa? Quando você olha para a sua mãe, para o seu pai, qual é a imagem que você vê neles? De um simples homem? De uma simples mulher? Essa é a grande pergunta. Essa noite eu gostaria de fazer que você meditasse nisso hoje. O que você está passando? Qual é a imagem que você está passando para as pessoas? Porque é muito fácil a gente olhar para o irmão e não ver o sofrimento dele. E ver a angústia. E ver aquilo que prende o coração dele. Isso é muito fácil. E por detrás do espelho? Qual é a vida da pessoa? E o que nós estamos fazendo para mudar isso na vida da pessoa? O que nós estamos refletindo na vida dessa pessoa? Eu gosto muito de uma passagem que é da mulher cananeia, a Ciro-Fenícia, quando ela chega até Jesus e fala que quer falar com Jesus. Fala, mestre, eu tenho uma filha que está endemoniada. E o que Jesus fala para essa mulher? Ele fala, não é certo que eu tire dos filhos para jogar pros cachorrinhos. Meus irmãos, qual é a imagem que Jesus passou para aquela mulher? Porque todos nós bem sabemos que Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz, ele é amor, Jesus Cristo é amor. E quando essa mulher chega até Jesus e ela recebe essa patada, Jesus então naquele momento ele não estava muito bem para ter falado assim com ela, ou era um ensinamento para ela. Qual é a imagem que ela obteve de Jesus naquele momento? Que você lembra bem a resposta dela? Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos. A imagem que ela teve de Jesus, quando Jesus falou aquilo para ela, foi de dúvida? Foi de acusação? Foi de alguém que estava irritado? Não, ela foi aquilo, uma imagem de ensinamento, meus irmãos. É isso que eu quero passar para você essa noite. Pai, você pai que tem filhos, qual é a imagem que você está passando para os seus filhos? Qual é o ensinamento que você está passando para os seus filhos? Porque 70% dos filhos que crescem hoje em dia é a influência do pai. Você, pai, é um espelho para o seu filho. E qual é a imagem que você está refletindo para ele? De um homem bom? De um homem manso? De um homem generoso? Ou de um pai que grita? Um pai que fala palavrão? Um pai que não está presente na vida do seu filho? Há certo tempo atrás, antes da minha conversão, eu era de usar brinco. Eu usava brinco nas duas orelhas. Antes da minha conversão, meus irmãos. Aí o meu filho mais velho, uma certa vez, chegou em mim e falou, pai, eu posso furar minha orelha? Ele era bem pequenininho, tinha em volta de uns 8, 9 anos. Ele falou, posso furar minha orelha? Eu falei, não, claro que não, filho, tá doido? Não vai furar a sua orelha, não. Aí ele me disse, mas por que eu não posso e o senhor pode? Ah, meus irmãos, aquilo destruiu o meu coração. Qual era a imagem que eu estava passando do meu filho? Nada contra quem usa. Mas qual é a imagem que a gente passa quando um filho vem e faz essa pergunta para a gente? Então, pais, que imagem você está transmitindo para o seu filho? Mães, qual é a imagem que você está transmitindo para suas filhas e para os seus filhos? Uma mãe protetora? Uma mãe amiga? Uma mãe que cuida? Ou uma mãe que não está nem aí, que só sabe gritar, falar palavrões? Então, meus irmãos, essa noite eu queria pedir para vocês olhar mais para essa imagem. Olha bem para essa imagem que você está transmitindo, não somente para os seus filhos, para a sua família, mas para toda a igreja. Qual que é a imagem que nós transparecemos para o povo? Porque aqui Jesus fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, não precisa de nada tampando os seus olhos para você transmitir uma palavra boa, uma mensagem boa para o seu filho. Não esconda nada.
Por isso que eu prego muito o abra seu coração e a sua mente. É o que se encaixa exatamente aqui, ó, com o rosto descoberto, a mente aberta, o coração aberto. Não esconde nada, não esconda nada, pai, do seu pastor. Não esconda nada, pai, da sua esposa. Esposa, não esconda nada do seu marido. Não esconda nada da sua pastora, do seu pastor que coordena a sua vida. Nossa vida como cristãos, temos que ser um livro aberto, transparente, para que todos possam ver. Jesus veio ao mundo e não escondeu nada do povo. Ele transpareceu tudo o que o Pai tinha mandado ele fazer. E nós, como espelhos, temos que ser a imagem de Cristo. Nós temos que transparecer tudo o que Cristo foi para a gente aqui na terra. Por isso, essa noite, mais uma vez, eu te pergunto, homens e mulheres de Deus, qual é a imagem que você está transmitindo para o povo? Principalmente, qual é a imagem que você está transmitindo para Deus? Já viu aquele louvor? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor? Então seja essa a imagem que você vai refletir. Não seja a luta que você passa. Não seja as angústias que você passa. Mas seja a bênção, seja a glória, seja o poder, seja a majestade de Deus na sua vida. Transmita isso para as pessoas. Transmita o amor de Deus. Em nome de Jesus, transmita tudo que for de bom para o povo. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 1,7, se andarmos na luz, como na luz Ele está, e temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, não tenha medo de transparecer aquilo que é bom na sua vida para as pessoas. Não tenha medo de mostrar a imagem que Cristo é dentro de você para cada um. E você vai ver como a sua vida vai melhorar grandemente. A palavra de Deus diz que nós temos que viver algo novo, algo maravilhoso. Então comece a viver esse novo na sua vida. Não oculte nada da sua vida. Seja um livro aberto, que quem escreve esse livro é Deus. É Jesus Cristo que te coordena na sua vida. Então toma posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus, e seja um espelho para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus pais, para os irmãos na sua igreja. Amém? Que essa palavra possa ter alcançado a sua vida e que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado nesta noite. Amém, meus irmãos? Aleluias! Que bênção! A palavra de Deus sempre vai ter poder para falar conosco, para nos levantar, para nos abençoar. Bênção de Deus em nome de Jesus. Nós vamos agora para o nosso quadro Perguntas e Respostas. Este quadro é especial porque aquilo que você tiver dúvida, que você quer tirar ou sanar a sua dúvida, você pode perguntar. Nós iremos responder esta pergunta em nome de Jesus, baseado sempre naquilo que a palavra do Senhor nos tem direcionado, nos tem nos ensinado. Então você pode fazer a sua pergunta aí. Deus com certeza vai falar conosco em nome de Jesus. Qual é a pergunta nossa de hoje, nossa irmã Maiara? Tô vendo aqui que perguntaram como a gente sabe se é Deus falando ou se é o nosso próprio eu. Nossa, boa pergunta, hein? Pessoal, ó. O que você acha, pastor? É importantíssima essa pergunta, porque principalmente a gente às vezes entra no termo profético, né? Às vezes as pessoas recebem algo, né, para poder repassar para outra pessoa e ela não tem a plena certeza se aquilo que ela recebeu é de Deus ou é simplesmente algo que ela está sentindo, uma emoção ou até uma imaginação, né? Eu gosto de um versículo que Jesus fala assim: aqueles que são meus sabem quando eu estou falando, né? Os que estão ligados neles, os que estão conectados com ele, tem a plena certeza que é Deus que está falando. Então nós temos que ter essa comunhão, essa ligação com Ele, para nós afirmarmos realmente é Deus quem está falando. Quando você ficar na dúvida, será que é Deus? Será que é eu? Será que é coisa da minha cabeça, imaginação, ou é sentimento? Você tem que se perguntar, se você está completamente conectado com Ele para ter a plena certeza que é Ele quem está falando com a tua vida. É mais ou menos por aí, né, minha irmã?
O pastor ele já trouxe aí uma revelação, um pequeno spoiler. Vou trazer agora uns passos práticos, né, de como a gente consegue reconhecer a voz, né, o falar do Senhor em nós. Colocando o primeiro passo, eu acho que tudo que o Senhor fala para a gente está alinhado com a palavra dele. Né? O Senhor ele nunca vai falar uma coisa que não está na Bíblia, que não está em suas leis e que ele não tenha revelado no meio de nós. Então, quando a gente tiver em dúvida, quiser conferir, é só a gente ver se na palavra dele condena aquilo, aquele ato, aquela ação, ou se o Senhor aprova. Né? Outro passo prático é a gente ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com o Espírito Santo, porque quando a gente é amigo de alguém, se é minha amiga gritar atrás de mim, eu posso estar vendada, mas se ela gritar, eu reconhecerei a voz dela, porque eu convivo com ela e eu sei o timbre dela, eu sei o tom da voz, e a gente tem convivido o suficiente com o Senhor para conhecer tanto dele, para conhecer o seu respirar, para conhecer o teu perfume, para conhecer a sua voz. Então, quando a gente é realmente filha, quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, nós reconhecemos quando ele está falando. Quando ele está, ei, filha, presta atenção, porque agora eu estou aqui falando. E o terceiro passo é a gente também sempre usar uma coisa que o meu pastor, que está aqui, ó, ele sempre fala que é a fé inteligente. Né? A gente tem que usar a inteligência, né? Porque o inimigo ele coloca a gente com pensamentos ruins. Então, se é um pensamento negativo, se é um pensamento que vai prejudicar o próximo, se é um pensamento que não é de bem, pode ter certeza que não é o Senhor. O Senhor ele nunca vai te entregar uma bênção, nunca vai te entregar uma palavra que vai beneficiar você sozinho. Ele sempre quer beneficiar a todos, ele quer usar você para que você alcance mais vidas. Então, são alguns passos que são na prática, né, na prática de um cristão, que nós podemos seguir, que dará certo. Ô, Glória, tá vendo, gente? Eu disse que era uma convidada mega ultra especial. Ô, Glória, que benção. Segue esses passos aí, esta pergunta. Vamos ver se dá tempo mais uma. Tem mais alguma pergunta aí pra gente falar, pra gente comentar? Gente, essa pergunta aí, pastor, essa pergunta aí, nosso pastor tá aqui, hein? Então, todo mundo que tiver dúvida, fica ligadinho aí, porque a pergunta agora é a mais esperada por todos. Tem uma pergunta aqui, pastor, que é como saber o meu verdadeiro chamado? Meu Deus, como será, pastor? Explica aí pra gente, né? Até eu fiquei curiosa. Glória a Deus. É uma pergunta que muita gente faz, na verdade. Você que escreveu para a gente, glória a Deus por esta pergunta. Deus te abençoe. É uma pergunta muito importante porque muita gente hoje se perde, né? Será que Deus me chamou? Será que é para mim fazer isso? Será que é para mim exercer isso na igreja? Né? Eu gosto muito do que está escrito lá em Efésios sobre os 5 chamados, né? Que Deus deu um para apóstolos, para profetas, pastores e mestres. Eu creio que todo chamado ele vai estar interligado ou completamente ligado a esses 5 ministérios. Talvez Deus te deu uma capacitação musical muito grande, você pode usar isso como fator profético ou fator evangelístico. Talvez Deus te deu essa vontade tanto de ler, né? de estudar, de passar isso para os outros. Você está muito ligado ao fator, né, de mestre. Talvez Deus te deu um negócio que você ama, as pessoas gostam de abraço, gostam de estar junto com a galera, né? Gostam de liderar, gostam de... Né? Deus está te dando, mostrando que você tem um chamado pastoral. Né? E a gente vai compreender que os 5 ministérios são os ministérios que Deus criou, na verdade. Está escrito lá em Efésios 4, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas como que eu sei se eu estou exercendo aquilo que Deus realmente me chamou? Primeiro, que essa pergunta é uma pergunta bem complexa e exige muito tempo, coisa que nós não temos nesse exato momento. Mas só para você entender, primeiro tem que ter uma conexão de você com Deus. Vocês têm que estar bem com aquilo que você está fazendo. Né? Há uma alegria no teu coração de estar exercendo isso. Você tem algo especial, assim, grande de estar fazendo isso. Meu Deus, quando eu faço isso, não tem gente que quando está fazendo. Aí tem uma galera da mídia aqui trabalhando com a gente, né? Tão alegre, tão tudo rindo aqui atrás, né? A felicidade, a alegria de poder estar fazendo, né, essa obra de exercer esse chamado, né? Algo que Deus colocou no nosso coração aqui para exercer. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto é você estar bem com aquilo que você está fazendo. Você ter a plena certeza, a alegria, né, de exercer essa função. Outra coisa, você tem que estar em conformidade com a palavra. A base da igreja
é a palavra. Nós vivemos de acordo com a palavra. Isso que você está fazendo está de acordo com aquilo com que Cristo estabeleceu para a nossa vida? Com o que Deus estabeleceu para a tua igreja, para o seu povo? É um dos pontos de eu saber, será que é isso que Deus me chamou? Primeiro, você tem que estar conectado com Ele para entender o propósito dele na sua vida. E tem muito mais coisa aí que a gente podia falar. Por exemplo, quando Deus chama o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, né, ele vê ali claramente Jesus, a quem tu persegues, né? Paulo gostava de perseguir os cristãos e, na verdade, de perseguidor, passou a ser perseguido. O chamado apostólico dele foi um chamado muito especial, a qual ele conviveu, a qual ele deu a vida por aquilo que ele estava fazendo. Quando a gente tem convicção, e eu quero fazer uma observação, quando a gente tem convicção do nosso chamado, eu vou dizer para você uma coisa, você nunca desiste de exercer aquilo que Deus colocou na sua vida. É mais ou menos por aí, né, minha irmã? Uau, nossa, eu amo quando cita uma Bíblia, né? Mas a prova real disso é quando a gente cita os próprios discípulos, né? Porque a gente vê que cada um foi chamado por uma situação diferente. A gente vê que Pedro estava lá no barquinho dele, né? Não pescou nada, e o Senhor foi lá e fala, me ouça, me obedeça. E aí Pedro, mesmo murmurando, ele seguiu as orientações de Jesus, mas Jesus chamou ele, venha, porque eu não quero que você seja mais pescador de peixes, mas eu quero que você seja pescador de homens. Nós temos também Mateus, né, que era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que ele estava sentado numa calçada, tipo, largado, assim, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E o Senhor, ele simplesmente olhou e falou, siga-me, vem. Então a gente vê que são pessoas com chamados diferentes, que foram chamados de forma diferentes, e glória a Deus por isso, né, porque imagine se todo mundo quisesse estar com o microfone na mão. Ia ser uma disputa, né? Pastor, sai daí que agora é eu. Então, glória a Deus que o Senhor tem levantado pessoas que dancem, pessoas que cantem, pessoas que são da mídia, pessoas que limpam a igreja, porque isso também é extremamente importante, pessoas que pregam. Então, glória a Deus que o Senhor não saiu distribuindo dons para todo mundo, né? Todos os dons para todo mundo. Então, é isso que nos torna um corpo, porque a palavra vai dizer que nós somos corpo, que um é braço, outro é perna, outra é a coxa, outra é o pescoço, mas só o Senhor é a cabeça. Só Cristo, só Deus é a cabeça do nosso corpo. Então, fica a dica aí. E eu acho que o pastor até comentou, mas eu acho que, mais uma vez, a gente tem que estar alinhado com o Senhor, né? Um tempo atrás o Senhor me incomodou muito sobre isso, porque o Senhor me incomodou sobre, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me pedido? Porque tem muita gente que está dentro da igreja, ou que está fora, não sei, que eles fazem tanto, mas nada do que eles fazem é o que o Senhor realmente pediu para eles. Então, tem muita gente por aí que faz muita coisa, mas nada disso tem a ver com o chamado. Então, acho que a primeira coisa é estar alinhado com o Senhor, é conhecer a sua verdadeira identidade, porque quando você se olha no espelho e fala, eu sei quem eu sou. Então, não importa se alguém vire para minha cara, um falso profeta ou alguém, você é pregador, você é músico, não importa, porque eu sei quem eu sou. Então, as pessoas elas podem falar que eu faço isso bem, mas eu sei quem eu sou no Senhor, eu sei o que o Senhor tem para mim. Então, é importante a gente se conhecer, a gente saber quem nós somos. E como a gente sabe? A gente sabe quando a gente aceita o amor de Deus por nós, quando a gente reconhece o Criador, quando a gente reconhece a Deus, primeiramente, né? Então, o passo é você saber a sua identidade, você estar alinhado com o Senhor, né, sobre aquilo que Ele quer para a sua vida. E você também ouvir a voz dele, né, que a gente falou na primeira pergunta. Então, se a gente não ouvir a voz do Senhor, a gente não sabe o que o Senhor está querendo nos dizer. Se Ele vai para a esquerda, vai para a direita, está mais quente aí, está mais frio aqui. Então, é de extremamente importância a gente... É uma pergunta que acabou complementando a outra, né, porque os filhos ouvem a voz do Pai. Glória a Deus, é isso mesmo, que você tem essa convicção de você entender como é ouvir a voz de Deus, né? Com muita propriedade aqui, irmã Maiara, pôs os passos, e você também mente o chamado que Deus tem para a tua vida. Não é você fazer, mas é você estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, chegamos mais ao fim de um programa. Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar participando com a gente. Não esquece aí não, se inscreve no canal, dá uma curtida aí, compartilha.
Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Maiara, por estar presente com a gente em mais este programa. Eu quero chamar todo o pessoal aqui, nós vamos fechar de um jeito diferente. Vem cá, galerinha, que ajudou aqui na produção, né? Glória a Deus, né? Pegando eles de surpresa, né? Uma grande alegria cada um de vocês estar aí com a gente. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos o programa Impacto! Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja, os meus irmãos, as minhas irmãs, os teus filhos, as tuas filhas, diante do Senhor. Senhor, cada projeto, Senhor, apresentado diante de ti, eu coloco agora. Senhor, cada família eu coloco diante do Senhor. Colocamos, Senhor, este local que nós gravamos aqui hoje, diante da tua presença. Abençoamos este local, abençoamos a cidade de Salto. Em nome de Jesus Cristo, abençoamos, Senhor, os habitantes dessa cidade. Senhor, eu quero orar em específico por este que está me ouvindo, esta irmã, esse meu irmão que está me ouvindo. Visita eles poderosamente, dando crescimento espiritual, trazendo a tua bênção, proporcionando, Senhor, a graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas. A tua igreja seja fortificada, seja alcançada, Senhor, seja fortalecida em nome de Jesus. Nós te pedimos, nos conduz por este caminho eterno, nos conduz, Senhor, segundo a tua palavra. Esta palavra esteja enxertada em nossos corações, Pai. Diante do Senhor aqui eu peço, nos conduz, Senhor, segundo o teu querer. Fortalece aquele que está se achando fraco, dá vigor, dá ânimo, dá alegria, dá paz, Senhor. As famílias sejam tocadas, restauradas, fortificadas. Converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Neste momento, eu coloco diante do Senhor a nossa vida, a nossa história. Seja conosco, Deus. Coloco diante do Senhor este programa Impacto, para que seja uma ferramenta do Senhor para abençoar casas, abençoar vidas, abençoar os teus filhos e as tuas filhas. Em nome de Jesus eu te peço, nos conduz para a glória do teu santo e bendito nome. Aí na tua casa, diga amém. Bem-vindo ao nosso programa, nossa irmã Maiara. Deus abençoe em nome de Jesus. É uma honra estar aqui compartilhando. Não, menina, segura o microfone. O pescoço dela tá Segura o microfone. Não deixa comigo não. Vai, Nunca carrega o fui. pescoço. Calma aí. Eu já comecei a gravar Não. porque senão vai coisar. Não, para aí. menina. Isso é assim, ó. Peraí, vai, fica lá. Não, para aparecer bem. Peraí, fica parada, é porque eu tava arrumando. Pera. Mas vamos andar. 1, 2, 3 e vai lá. Ó. Vai mexer Vai no mais rápido, corpo vai mais também, rápido, vai mais pastor. rápido. Ah, eu tô com medo de eu cair. Deixa eu gravar outra. Ô pastor, parece a mão da Vitória. Aí você coloca aqui. Sou a Suelen, eu tenho 21 anos. Mentira, tenho 20. Ô, meu Deus. Não tem problema. De novo. Gravando. Vou chamar? De novo? De novo. Mas toda hora tem que ficar chamando? Não chamar. Vou passar pra você. O pessoal já sabe.